Isso aqui, meu amigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Nós começamos a falar no culto da virada, e está gravado, está no YouTube, depois também vai para o Spotify, sobre uma vida mais profunda. Uma vida mais profunda, uma vida mais imersa, uma vida mais parecida com a vida de Jesus. E nesse tema de profundidade, uma vida mais profunda, eu quero falar hoje com você sobre como vencer a superficialidade. Como que nós podemos superar, romper com uma vida rasa. Você não pode continuar na mesma profundidade que você terminou o ano passado. Não importa o quão profundo você esteve. A palavra de Deus para nós é que há um nível mais fundo. Alguém pode dizer amém sobre isso? O Senhor quer nos chamar e está nos chamando para romper com aquilo que nos amarra, nos prende em uma vida superficial. Então nós falamos no culto da virada sobre uma vida mais profunda e introduzimos. Se você não estava no culto da virada, ouça, está lá no YouTube. Mas hoje eu quero falar sobre como vencer a superficialidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 em diante, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Versículo 16: Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Diga assim, de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Alguém pode dizer amém? Por gentileza, feche os seus olhos e, se possível, coloque as mãos ou uma delas no seu coração. Paizinho querido, nos encontra através da sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa. Sua palavra é verdade que liberta. Tua palavra é espada que penetra o mais fundo do nosso ser. A tua palavra é luz que ilumina o nosso entendimento, é lâmpada para os nossos pés, é farol para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é como água que santifica a tua igreja. A tua palavra ainda é como uma semente, santa semente, que quando semeada em nossos corações, ela gera vida, gera fruto. E eu profetizo, a tua palavra sairá vitoriosa nesta manhã. Ela cumprirá o seu propósito e nós nunca mais seremos os mesmos. Nos desconectamos, Senhor, de tudo que pode nos roubar a sua semente. E queremos estar com fome e sede na tua mesa, para receber de tudo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Eu não quero fazer uma mensagem hoje explicativa e expositiva apenas nesse texto, mas eu comecei lendo esse texto porque ele nos mostra da realidade espiritual que todo cristão se encontra. Ele é uma nova criatura em Deus. Ele é alguém que foi feito de Cristo, um novo ser. E as consequências disso são muito grandes. As consequências de contemplar um Cristo que foi crucificado, mas que após o terceiro dia
ressuscitou. Alguém pode dizer amém, gente? As consequências de você enxergar a obra de Deus, uma igreja, a sua vida espiritual, um ano que você entrou, elas mudam quando você entende esse princípio. Quando você vê Paulo falando sobre a missão de reconciliarmos, irmãos, o mundo com Deus, a partir do entendimento que em Cristo nós também éramos inimigos. Antes de Cristo éramos inimigos e em Cristo fomos agora reconciliados, aleluia. Agora, uma coisa que me chama a atenção é como esse texto começa, no versículo 16, portanto, ou seja, como consequência de ver o perdão dos pecados, como consequência de ser habitação do Espírito, como consequência de sermos feitos justos diante de Deus, como consequência tremenda desses fatos, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. E o texto vai dizer, eu não avalio Cristo como apenas um homem, eu não avalio a mim mesmo apenas do ponto de vista humano, carnal, eu não avalio mais a minha família, os meus irmãos, o meu pastor, os ímpios, ninguém. Ou seja, Deus pede aos cristãos que possuam um olhar mais profundo que o olhar terreno. Como vencer a superficialidade? Como ter uma vida mais profunda? É entendendo que se eu estou em Cristo, o meu olhar, o meu agir, o meu viver vai ser não a partir de um plano, de uma perspectiva natural e humana, mas vai ser a partir de um olhar espiritual. Se você não tem um olhar novo, você não vai ter um ano novo. Vai ser os mesmos hábitos, as mesmas crenças, a mesma experiência, a mesma frustração. Mas se o Senhor colocar os seus olhos nele, nas promessas dele, você terá um ano diferente. Alguém pode dizer amém sobre isso? E é isso que o Senhor tem para nós, coisas novas. Mas coisas novas precisam acontecer a partir de uma perspectiva nova. Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Tem gente que avalia a si mesmo apenas na sua carne. Você se define pelas suas fraquezas, suas sensações, seus medos. Ei, a proposta de Deus aqui no culto da virada foi: vamos ir um pouco além. Vamos ir além, vamos estar diante de Deus, além das nossas carências, para além dos nossos anseios e medos. Vamos ter uma conversa com o Pai mais profunda. Chega, ei, você não cansou de ter uma conversa com Deus todo domingo? Vamos aumentar vamos ampliar esse entendimento. Um ano mais profundo é Deus falando: filho, senta aqui no colo do Pai. Chegou a hora de conversarmos do que não conversamos ainda. Chegou a hora de falar do que não falamos ainda. Chegou a hora de adentrarmos, acessarmos lugares novos. A vida cristã, ela está numa fronteira após. Ela está além do que você teme, do que você anseia, do que você tem de necessidade e das suas carências. Deus sabe de tudo isso. Deus ama cuidar dos seus filhos e vai continuar cuidando. Alguém pode dizer amém? Mas Ele quer nos levar a uma conversa de filho e pai, para além dessas coisas. A nossa tendência de enxergar tudo como algo natural é quase irremediável. É quase uma doença crônica na nossa forma de pensar. Nós não vamos enxergar como Deus enxerga, a menos que estejamos mergulhados em Deus. A primeira forma como você enxerga um problema é superficial. A primeira forma como você age numa crise é superficial. A primeira forma como você enxerga alguém, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, alguém que falou mal de você, alguém que você ama, não importa qual cenário, é superficial. A nossa primeira resposta sempre é na superfície. O que é superficial? Algo raso, algo natural. Por quê? Porque a primeira informação que vem, Evandro, é pelos nossos sentidos. Audição, visão, olfato. Então, a primeira experiência que nós temos de qualquer coisa, ela é superficial. Ela é através do nosso corpo. Então, a nossa avaliação, infelizmente, nossas decisões tendem cronicamente a serem superficiais. Então, alguém tem uma dívida, a tendência é resolver de maneira superficial. Pega um empréstimo, cartão, paga aquele problema. E ele nunca resolve a crença sobre a vida financeira, como administrar o dinheiro, como enxergar o dinheiro. Problema no casamento, seja qual for, se é na vida sexual, se é na forma no diálogo, na comunicação, a tendência vai ser resolver como? Problema imediato. Por quê? Nós somos naturalmente superficiais.
É por isso que o texto disse agora. Se você entende que está em Cristo, isso é muito profundo. Você não pode mais avaliar, considerar ninguém apenas desse ponto de vista. O que é um ponto de vista? O lugar de onde eu vejo. Por que nós somos superficiais? Porque normalmente estamos no raso. Estamos num lugar superficial. Podemos às vezes sair de um culto em que nós tivemos uma experiência submersa, mas da porta para fora podemos voltar para a praia, para o raso. E é uma vida superficial. Qualquer ferida vai virar uma amargura, uma raiz de amargura. Qualquer porta fechada, eu vou duvidar do amor de Deus. Por quê? A minha tendência crônica de ver as coisas de um ponto de vista superficial. Tem gente que vê a oração de maneira superficial. Ele só sabe pedir coisas para si mesmo. Tem gente que vê a leitura bíblica como algo superficial. Ele só quer terminar o plano de leitura e falar, li a Bíblia inteira. Ele está o quê? Arranhando a superfície. Ele está passando as páginas, mas ele não está mergulhando. Há pessoas que responderam ao apelo de salvação de maneira superficial. Mas Jesus, note, Jesus sempre quis ir para um lugar mais profundo. Lembra quando ele estava com a mulher samaritana em João 4? Ela só queria matar a sede natural. Ela queria um balde de água no poço de Jacó. Cristo também, meio-dia, no calor, também tinha sede. Também precisava de água. E disse, dá-me de beber. Ele disse primeiro, para ela. Ela tinha uma sede muito mais profunda do que aquela água. Mas ela não era capaz de enxergar. Ele tentava entrar no assunto e ela não deixava. Olha, se você soubesse quem te pede, você que pediria e eu te daria uma água diferente. Ela não conseguia pensar para além da sede natural. Ela não conseguia, mas poucos sabem que tudo que está na ponta, tudo que está sofrendo, doendo na ponta, tem um problema mais profundo por detrás. Toda crise emocional, espiritual, tem uma raiz mais profunda por dentro. E Cristo ele não abre mão de ampliar o assunto, de ganhar profundidade na conversa. E esse é um ano que ele quer ter conversa de pai para filho, diferente com a gente. E se nós entendermos, nós vamos reconciliar o mundo com Cristo. Alguém pode dizer amém sobre isso? Nós vamos reconciliar uma sociedade que só conhece Deus superficialmente. É lindo ver Deus na criação, mas é a primeira revelação dele. A revelação natural. Existe um mar para navegarmos aqui. Existe um oceano profundo para conhecermos a Deus aqui na palavra, que é a revelação especial. A revelação especial é a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. E isso é profundo demais para nossa mente carnal e natural. Por isso, primeiro Ele nos faz nascer de novo e nos dá a mente de Cristo. Há um paradoxo quando a gente fala de sermos profundos, porque nós vivemos na era da superficialidade. Bauman, ele escreve sobre a modernidade líquida. Ele explica que tudo nesse mundo de hoje parece descartável, temporário, fluido. Existem muita gente pensando, escrevendo sobre isso em todo mundo. Por exemplo, tem um filósofo coreano, Shu Han, o nome do coreano é tudo parecido. E ele escreve em Sociedade do Cansaço, algo profundo. Eu li um livro já esse ano, pela graça de Deus. Eu li sobre a Igreja do Cansaço. É uma análise de um teólogo brasileiro, historiador, desse livro, desse filósofo. Eu li essa semana, e está muito quentinho em mim isso. Ele pega esse filósofo coreano, ele não é cristão, mas ele escreve sobre um olhar profundo da sociedade. E esse pastor pegou esse livro e aplicou à igreja, Vini, mostrando que não somos apenas a sociedade do cansaço, do burnout, da estafa, do estresse. Infelizmente nos tornamos também a igreja do cansaço. Por quê? E a principal razão, tanto para Bauman quanto para esse filósofo coreano, é a nossa superficialidade. Nós nos tornamos especialistas na aparência, na estética, na velocidade. E nos tornamos amadores, iniciantes, no que diz respeito às motivações, aos porquês, a algo consistente, a algo que envolve o futuro.
Vocês estão comigo, gente? Então veja, isso é muito sério. Isso é muito importante. Nós precisamos compreender que quando Deus quer falar coisas mais profundas, Ele precisa nos tirar da superficialidade, do imediatismo. E o que é ser superficial? É ser alguém que não trata as coisas a partir da sua raiz. É ser alguém que só quer resolver o problema momentâneo e satisfazer o seu apetite. Agora, como falar de profundidade num mundo tão superficial? É preciso permitir que o Espírito Santo nos mergulhe, nos insira, nos introduza nesses lugares. No culto da virada nós falamos sobre Mateus 13, quando Cristo, Ele está contando uma parábola. Ele diz que um dos solos que a semente caiu, a parábola do semeador, era um solo rochoso. Era um solo cheio de pedras, de modo que a semente não conseguiu ganhar o quê? Profundidade. Então aquela semente cresceu mais rápido que todas as outras. Só que secou e murchou mais rápido que todas as outras. E ele explica, ele diz que isso é semelhante àqueles que ouvem a palavra. Eles se alegram imediatamente. Eles postam, eles celebram, eles proclamam. Mas quando vem o sol da provação, porque não tem raízes profundas, logo murcha, logo perde a vida. E será que esse não é o cenário de muitos de nós? Após vigílias, devocionais, leituras incríveis de livros da Bíblia, discipulados, aconselhamentos, cultos incríveis, nós tendemos a voltar para o mesmo lugar. Por quê? Porque nós nos alegramos ao receber a mensagem, mas não nos preparamos para receber a mensagem. E Jesus explica que aquelas 4 tipos de terras da parábola do semeador tem a ver com o coração. Porque a terra boa é os que recebem de bom coração. Ou seja, o problema não está na Bíblia, nem na pregação, nem no agir do Espírito, mas em qual território isso caiu. O território do nosso coração tem que ser um terreno limpo. E o Senhor quer nesse mês de janeiro limpar o terreno para lançar sementes. E eu profetizo que você nunca mais será o mesmo. Que serão dias de profundidade na sua vida. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? E eu vejo algumas coisas que o Senhor quer fazer para nos levar a essa profundidade. Algumas coisas que o Senhor precisa agir na nossa vida. Eu creio que para romper com essa vida superficial, nós precisamos de pelo menos 5 coisas. E talvez eu não fale todas elas hoje, embora nosso horário está tranquilo ainda. Rapidinho ele vai para frente o horário, mas eu quero falar sem pressa, para que o Senhor vá falando e vai transformando o nosso coração. Amém, gente? A primeira forma de você vencer uma vida superficial, como vencer a superficialidade? É através de crenças profundas. Diga, crenças profundas. Irmãos, entrar no reino de Deus é ter uma nova mente. Presta atenção nisso. Viver no reino de Deus é adquirir uma nova maneira de pensar. Um cristão é cristão porque ele tem definições da vida diferentes. O que ele pensa sobre sexo, casamento, criação de filhos, administração de dinheiro, eternidade, fim dos tempos, política, sociedade, pobre, rico. O que ele pensa sobre patrão, chefe, funcionário, amigo. O que ele pensa sobre amizade. O que ele pensa sobre namoro. O cristão é cristão porque ele foi atingido no seu espírito, mas ganhou uma nova mente. Lá em 1 Coríntios vai dizer: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Alguém pode dizer amém sobre isso? E a mente, eu quero me referir à mente na sua estrutura mais básica, que são as suas crenças. Não existe vida profunda com crença superficial. O que são crenças? São coisas que você ouviu e você acreditou e elas vão basear tudo que você vai pensar após isso. Irmãos, não existe um trabalho de transformação de vida sem um trabalho de transformação de mente. E não tem como mudar a mente sem mudar as crenças. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Eu contei aqui no culto da virada. Quem estava no culto da virada, levanta a mão bem alto. Quem estava no culto da virada? Muitos estavam. Quem não estava no culto da virada, levanta a mão bem alto. Quem não estava? Tem mais gente que não estava do que estava. Então eu vou contar de novo. Olha só, presta atenção. Você que já ouviu, caladinho, brincadeira. Não tem segredo nessa história não, mas enfim.
Quando eu trabalhava terceirizado para a Petrobras, nós fizemos um curso de salvatagem. É um curso que você faz para poder trabalhar embarcado numa plataforma. Aquelas plataformas que produzem petróleo, que perfuram a terra, lá o solo, abaixo do oceano, numa grande profundidade, para extrair petróleo. Lá no Rio de Janeiro eu fui muito lá, viu, Jonatas? E nessas viagens que para eu poder fazer, eu tinha que ter esse curso. E esse curso tinha muitas aulas. Uma delas era como evacuar de uma plataforma pegando fogo no mar. Então eles tinham que simular tanto os incêndios, eles simulavam tanto os incêndios quanto a evacuação. E na evacuação você tinha que ficar bem na ponta do barco ali, num ponto bem alto, e dar um passo no nada, um passo no vazio. Não era fácil, tinha uma fila, né? Parece que fila piora as coisas. Você fica vendo o cara só um por um sumindo. Quando chegar eu, como é que é lá embaixo, né? E a altura era grande, gente. E aí eles falavam, você não pode inclinar o seu corpo, senão você vai tomar um tapa da água que você vai ver. Você não pode ir para a direita nem para a esquerda, você tem que só dar um passo e manter o seu corpo reto. A gente estava com um colete. Então eu dei esse passo e foi muito rápido. Eu caí e eu perfurei a água, fui fundo. Ficou só a luzinha assim, ó. Eu comecei a descer, ficou lá em cima, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar agora? E aí, rapidamente, muito rápido, o colete mesmo te leva com tudo para cima. Você vai só subindo ali. De repente você pula para fora da água. E aquele colete, então, ele não te permite permanecer na profundidade. Veja, o colete é para ninguém se afogar. Ele não impede você de alcançar a profundidade, mas ele te impede de permanecer na profundidade. E as nossas crenças funcionam como esse colete. Nossas crenças superficiais podem até nos deixar acessar a profundidade, mas nunca nos permite ficar na profundidade. Alguém pode até, quando alguém está casando, gente, ele está com o colete das suas crenças lá. Vocês estão comigo, gente? E com as suas crenças ele está casando. Ele está tendo uma experiência profunda. Tem um pastor falando que aquilo é Cristo e a igreja, que aquilo é um ato profético da volta de Cristo. Ele está fazendo confissões profundas, até que a morte o separe, na alegria e na tristeza. Ele consegue acessar um lugar profundo. Mas se ele é superficial sobre como ele vê o casamento, quando ele virar as costas para o pastor e cumprimentar os padrinhos, e ir para a lua de mel, e ir para a sua casa, aquele colete das crenças o coloca de novo num lugar superficial. Ele não consegue perdoar como Cristo, amar como Cristo, ser santificado no casamento. Então o casamento vai ser o que para ele? Várias tentativas de mergulhá-lo no fundo, porque casamento é coisa profunda. Mas as suas crenças superficiais vão mantê-lo num lugar raso. Logo, o casamento só se vive imerso na palavra. Com esse colete de crenças erradas, o casamento não vai continuar. Vai ter divórcio. Ou você se aprofunda, ou você se divorcia. Porque ele não consegue enxergar a seriedade do casamento. Pastor, se só um dos dois é profundo, problema, porque os dois precisam enxergar. Pode demorar, mas uma hora vai estourar. Por quê? Porque as nossas crenças querem nos manter no raso. Ministério, liderar um GC, cuidar de alguém, são coisas profundas. Mas uma coisa é você virar um líder, mergulhar. O colete não te impede de mergulhar. Outra coisa é você, como um líder, aprender como liderar em Jesus. Cuidar de pessoas, apacentar pessoas, formar novos líderes. Isso é para quem tirou o colete e permaneceu no fundo. Uma coisa, irmão, ter um filho é uma experiência profunda. Mas educar um filho é se manter na profundidade. Se você não tirar o colete das crenças rasas, você não vai ficar muito tempo nas águas profundas. Vocês estão comigo, gente? Então Deus quer trabalhar em nossas crenças. Elas constituem uma parte importante e profunda da nossa vida. O centro de decisões da nossa mente emana da estrutura de crenças que nós possuímos. Desde criança, crenças são lançadas em nós. Uma criança que só ouve do pai, você é capaz, você é forte, você é inteligente, ela tem crenças saudáveis para as emoções dela. Logo, diante de pressões, e toda profundidade, gente, é um aumento de pressão. Quanto mais fundo, mais pressão. Diante da pressão, o que vai externar? O que você tem por dentro. As suas crenças. Há pessoas que têm crenças erradas sobre o dinheiro, e quase todo brasileiro tem. Nós não fomos o quê? Educados, estruturados para respeitar
princípio espiritual do dinheiro, o princípio natural do dinheiro, a administração de recursos. Logo, nós somos um país endividado, pessoas endividadas, porque existem crenças ali enraizadas. Irmãos, dinheiro é um assunto não só espiritual, mas também emocional, porque as crenças estão por detrás de tudo o que a gente faz. Vocês estão comigo, gente? Então, não existe experiência, culto flua, pastora Solange, pastora Esther, pastora Cleide, língua estranha, sei lá, cambalhota, estrelinha do reino. Eu não sei. Não importa o quão profundo seja o culto que você participou, somente a troca de crenças arranca de você o colete que vai te jogar de novo na superficialidade. Quando Jesus terminou o sermão mais famoso, o sermão da montanha, ele disse: quem ouve é semelhante a um homem que edificou o quê? A sua casa na rocha, no profundo. Porque a superficialidade é ouvir, profundidade é praticar. Presta atenção, quando Jesus terminou o sermão mais importante, ele falou: olha, tem dois tipos de gente, quem ouve e não pratica, é alguém sem fundamento, construiu na areia, não tem fundamento, vem o vento, quem faz? Derruba. Mas quem ouve e pratica, é como alguém prudente, que edifica a sua casa na rocha, fundamento correto. Fazer o certo no fundamento errado é a mesma coisa que fazer errado. Edificar certo no fundamento errado é edificar errado, porque você gastou tempo, dinheiro, energia, e vai ser grande a sua ruína. É o tolo ou o prudente. O que é o tolo? É aquele que não se importa com a parte invisível, mas importante dos fundamentos. O fundamento é invisível, mas é o que sustenta todo aquilo que é visível. Nós podemos entrar num ano só pensando naquilo que é aparente. Como é fácil parecer crente. Como é fácil parecer isso ou aquilo. Mas nós podemos, diferente disso, nesse primeiro mês, permitir Deus abalar, mexer nas crenças da nossa vida. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Então, tanto em crianças quanto em adultos, existe uma luta de crenças interior. Então, quando você acredita algo errado, fora da palavra, sobre tudo, sobre prazer, sobre sexo, sobre tudo, você vai ser o quê? Influenciado por suas crenças. Então existem crenças sobre Deus, crenças sobre a palavra. Então, por exemplo, irmãos, se você abrir sua Bíblia sem de fato acreditar corretamente o que a Bíblia se propõe a oferecer. A Bíblia não é um baralho de búzios de tarô, gente, que você embaralha e vê o que Deus fala com você hoje. Vamos ver o que Deus fala comigo aqui hoje. Não tem jeito. A Bíblia sagrada não pode ser encarada como apenas um livro de mágicas, místico. Se você não crê certo sobre a Bíblia, qual a base doutrinária, o que o Senhor quer? Por isso a gente vai ter esse ano um seminário teológico, a gente vai novamente abrir as turmas de curso, porque nós precisamos crescer na palavra. Alguém pode dizer amém, gente? Nós precisamos crescer na palavra. E não é apenas, irmãos, tem gente que lê a Bíblia, isso é maravilhoso. E se você estiver debaixo do Espírito, vai ser sempre proveitoso. Qualquer leitura da Bíblia, se você depender do Espírito Santo, independente de quanto você estudou, não vai ser proveitoso. Mas, quanto mais suas crenças forem corretas sobre a formação da Bíblia, sobre os objetivos de cada livro da Bíblia, sobre as histórias bíblicas e a sua realidade, o seu proveito será infinitamente maior. Sim ou não? Esses dias nós compramos uma máquina nova para casa, uma máquina de lavar e secar. E estava na correria, chegou a máquina, eu pedi para alguém instalar ali rapidinho. E a máquina começou a sambar na casa. Acho que muita gente passou por isso, né? Porque quando essas máquinas chegam, como elas são transportadas, atrás delas tem 4 pinos ali, né? São estruturas para prender, acho que o motor ali, para poder ser deslocada. O asno não viu isso antes. E aí, a máquina foi toda ligada, tudo bonitinho, começou a funcionar. A máquina começou a ficar pentecostal lá em casa, irmãos. O negócio foi terrível. E aí, né, tinha um momento lá que tem uma irmã que trabalha para nós, registrada na nossa casa, né, ela tinha que ficar em cima da máquina, assim. Então assim, tinha que sentar na máquina, tinha que tentar, era uma guerra a máquina. E aí, pediu para um ajudar, outro ajudar, o Saulo foi lá, irmãos, comprou 2 cantoneiras, um lado, outro lado da máquina, para ver se segurava a máquina. Começou a raspar, estragar a máquina, minha esposa viu isso, foi lavar a roupa nas férias, e ali ela viu, porque tinha poucas semanas com a máquina em casa, ela foi ver, ela entrou ali, quase entrou em parto antes da hora do Mateus. E eu entendo, né, poxa, foi tantos reais isso, e não sei o quê.
E eu falei, mano, vou fazer o que eu devia ter feito e não fiz. Vou pegar o manual. Peguei o manual. E vi o manual. Advertência. Não instale a máquina antes de tirar os pinos de movimentação. Beleza. Fui lá ver se eles estavam lá. Amor, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Fui rodeando a máquina. Deixa eu olhar. Tá lá. Bernardo, traz a caixa de ferramenta. E aí tiramos. Quando tirou, liguei. Botei para centrifugar. Irmãos, a máquina parecia um Volvo. Sem barulho. Meu Deus. Eu falei uma coisa simples. Mas eu tinha uma crença errada. A crença que é só chegar e instalar. E não que você tem que preparar para a instalação. Mas o manual mostrou como eu devo manuseá-la. A gente não gosta de manual. A gente não gosta de profundidade. A gente gosta de velocidade. Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros só. A vida cristã é mais parecida, como o pastor Wellington disse, com uma maratona. Que isso envolve o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e permitir que Ele mude suas crenças. E aí vão parar de sambar as máquinas de lavar. Talvez sua vida está sambando igual a minha máquina. Talvez seu casamento está sambando igual a máquina. Porque você não arrancou as crenças erradas ainda. Você não substituiu as crenças. Você não substituiu. Ei, sai um tubo pesado e aí entra só um negócio leve. Pode ver essas máquinas da LG. Aí você tem que tampar com um negocinho bem levinho. Um materialzinho leve. Por quê? Para não pesar, para não desequilibrar ela. Essa também é a vida cristã. Deus tira as mentiras pesadas do pecado e coloca o fardo leve de Jesus. Aí a sua vida pode estar 14 mil rotações por minuto. Que não vai ficar sambando para todo lado, não. Vai andar no caminho reto. Vai cumprir o propósito de Deus. Alguém pode dizer amém sobre isso? Segunda coisa. Nós temos que entender também que só venceremos a superficialidade. Olha aí, trouxeram um refrigerante. Só que não, é uma ilustração. Se nós tivermos desejos profundos. Diga, desejos profundos. Ei, presta atenção. Nós somos um ser que deseja. Nós somos seres de prazer. Nós somos seres que têm apetites, vontades. E o homem natural tem apetites naturais, desejos naturais. Então ele viveu 10, 20, 30, 40 anos satisfazendo a sua carne. A carne são os apetites rasos, superficiais. Quando eu falo carne, não é só os desejos corpóreos, de alimento, de sexo, de preguiça. Eu também me refiro à iniquidade do coração, arrogância, orgulho, vaidade, fama, aplauso. Quem está comigo aqui? Então, ei, você não será profundo, você não vai vencer a superficialidade se você continuar tendo apenas desejos superficiais. Isso é muito importante. Por isso que Paulo diz que existe uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. Ei, são os desejos da carne que querem te manter na superficialidade de uma vida rasa. Por quê? Você não vai conseguir jejuar um pouco mais fundo. Você vai conseguir mergulhar um pouco mais fundo na Bíblia. Por quê? Você vai se deparar com uma pressão externa. Uma pressão, diga assim, pressão externa. O diabo nos tenta segundo as nossas cobiças. Então existe um vazio interno do ser humano que, com a pressão externa do pecado do diabo, nós amassamos, nós cedemos. Vocês estão comigo, gente? Uma outra ilustração para você entender, antes daqui da latinha, que está curioso, já chego nela. Janeiro do ano passado, eu estava viajando com alguns irmãos aqui da igreja, descansando um fim de semana, e aí nós estávamos ali, naqueles barcos, que você vai ali, né, ali perto de Paraty e tal, bem gostosinho, e aí chega uma hora que você pode mergulhar, tranquilo, nós mergulhamos, e uma das crianças que estavam conosco, o João, ele perdeu o óculos dele, de nadar, e caiu lá no fundo, uns 6 metros de profundidade. Quantos metros? Você pensa que não é muito, né? Mas você vai ver. Irmãos, começou, todo mundo quis virar mergulhador lá, todo mundo. Eu já morei em praia, eu não sei o quê, e aí mergulhando, ninguém conseguia chegar lá. Por quê? Você descia 2, 3 metros, a pressão entrava no ouvido, um negócio esquisito. Todo mundo tentando, ninguém conseguindo. Aí o cara que nasceu ali, o cara acha que ele era um peixe, um sereio. Não é possível, é um sereio. O cara nadava assim, meu amigo, o pé dele virava, parecia um negócio da sereia. E aí ele mergulhou, o sereião lá, mergulhou, e ficava assim, ó, parecia um tubarão lá embaixo. Eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo aqui um asno. E aí, e ele vai para lá, para cá, daqui a pouco ele
vem com óculos. Todo mundo começou, como é que faz isso? Ele, cara, o grande segredo de mergulhar é você se pressionar por dentro. Eu nem sei como que faz. Como que faz? Só sei fazer, não sei explicar. Falei, obrigado. Já viu essa história? Só sei fazer, não sei explicar? Tudo bem, eu odeio isso, mas tudo bem. Foi o que ele fez. Então ele conseguiu se pressurizar internamente para suportar a pressão de fora. Isso é muito parecido com a luta da carne e do espírito. Quem não aprendeu a se encher por dentro, não vence a guerra fora. Quem não aprendeu a estar completo, cheio da graça por dentro, não dá conta de vencer fora. Aqui nós temos 2 latas. Uma lata de Guaraná. Depois tem que pagar o royalty aqui, brincadeira. Guaraná vazia e outra cheia. Vamos lá. Nós temos 2 latas aqui. A lata vazia, inclusive, ela vai fazer mais barulho. A lata vazia faz barulho. Mas só barulho. É como a vida de muitos cristãos. Se eu pisar na lata vazia, ela vai amassar rapidamente. Por quê? A pressão externa esmaga aquele que está vazio por dentro. Mas se eu pisar aqui nesse Guaraná, eu tenho que pisar muito forte. Vou chamar alguém aqui muito pesado para poder estourar de vez. Independente se alguém pode estourar ou não, é incomparável o tanto de pressão que eu tenho que fazer para poder amassar essa lata. A lata é a mesma. Vou forte agora. A lata é a mesma. Olha que dó, né? A lata é a mesma. Mas uma está preenchida e a outra está vazia. O cristão é o mesmo, mas um está cheio do Espírito, o outro está vazio. Quem está vazio só faz barulho, mas quem está cheio suporta a pressão. Olha só, C.S. Lewis diz o seguinte, abre aspas, nenhum homem sabe o quão mal ele é, até que tenha tentado com todas as suas forças ser bom. Nenhum homem sabe quão mal ele é, até que tenha tentado com todas as forças ser bom. Aí o homem vai perceber que não é quanto ele se esforça, é o quanto ele se enche, é o quanto ele é preenchido. Deus não quer trocar o desejo que você tinha pelo pecado por nenhum desejo. Deus não quer que você troque a sua vida intensa e frenética para a carne por nenhuma intensidade. O cristão não é aquele que deixou de ter prazer. O cristão não é aquele que deixou de ter intensidade. O cristão não é o ser humano que desistiu de ser feliz. O cristão é um ser humano que encontrou desejos mais profundos. É um ser humano que encontrou anseios e razões para viver mais profundas do que tinha antes. Se a sua motivação para acordar, dormir, viver um ano é apenas um corpo mais fitness, uma conta bancária mais gorda, uma família mais parecida com a família da Doriana, da Quali, no comercial. Se a sua vida está motivada em desejos que aparentemente não são pecaminosos, mas ainda são naturais, você não vai suportar a pressão do pecado. Mas se o Senhor te atrair, te fascinar, te abrir os olhos para ver Cristo, o Espírito Santo, a presença, se você aprender a se deleitar na palavra, na beleza das belezas do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, você vai ser preenchido e os seus desejos vão ser desejos mais profundos. E quem aprendeu a ter crenças profundas, também tem desejos profundos. Ele é alguém que agora, inevitavelmente, vai sair da margem, vai sair do raso, vai sair das águas no joelho, vai sair das águas na cintura e vai atingir águas mais fundas. Aleluia! Isso me lembra Ezequiel, em Ezequiel 37, naquela visão. Deus o chamava para mais fundo, a cada 500 metros, a cada passo, a cada investida para dentro, o risco aumentava, mas só vai mais fundo quem deseja mais profundo. Isso é tão poderoso. Quem está comigo aqui, gente? Olha só, agrada-te do Senhor, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como que Deus se propõe a satisfazer um desejo de coração? Se a Bíblia diz que todo desejo do coração do homem é continuamente mal, lá em Gênesis 6, é desesperadamente corrupto, conforme o profeta Jeremias. Como que Deus agora promete satisfazer um coração mau? Não é um coração mau. Quem aprendeu a se agradar, a se alegrar, a se satisfazer no Senhor, é porque teve o desejo trocado. Quem se agrada do Senhor, deseja o Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração de quem se alegra nele. O que quem se alegra nele deseja? Ele. É igual em Hebreus 11, quando diz, irmãos,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daquele que o... Espera aí, então, o que é galardoador? Quem recompensa. Então presta atenção. Imagina que Deus está aqui nesse vaso. Aleluia. Olha o vaso aí. E aí, vamos lá. Aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe. Poxa, aquilo ali existe. E Ele é galardoador de quem o busca. Então, de quem o busca, Ele é galardoador. Se eu quero água, qual o galardão que essa garrafa pode me dar? Que eu vim buscar nela, água. Alguém pode dizer amém sobre isso? Se eu estou buscando a Deus, qual a recompensa de quem busca a Deus? Deus. Deus. Então Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Agrada-te do Senhor, faça do Senhor a sua felicidade, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se a sua felicidade é o Senhor, o que o seu coração deseja? O Senhor. Então Deus não prometeu te dar R$1 milhão, se você se agradar dele. Te prometeu se revelar a você, se você se agradar dele. Não te prometeu ser recompensador do que você buscar dele. Te prometeu se revelar a quem o busca. Deus é galardoador de quem o busca. Quem busca a Deus, encontra Deus. Estar no nível mais profundo é ter desejos mais profundos. É muito fácil entrar no ano desejando saúde. Eu também desejo. E eu quero. É muito fácil entrar no ano e vir para um culto desejando cura. Eu também quero ser curado nas minhas emoções, ser curado no meu corpo. Todo mundo tem alguma coisa para curar no corpo, gente. Todo mundo tem alguma coisa para curar na alma. Eu acho lindo também entrar num ano e vir para um culto e querer buscar prosperidade. Esse mundo está muito caro, gente. Está difícil viver. Mas nós estamos falando de um ano mais profundo, de uma vida mais profunda. Para isso é necessário desejos mais profundos. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas. Diante de Deus, até as coisas mais lindas viram apenas demais coisas. Diante de um Deus tão belo, mesmo coisas incríveis se classificam nessa escala. Elas viram as demais coisas. Deus nunca é as demais coisas. O reino dele nunca está nas demais coisas. Mas quando eu encontro ele e o seu reino, todo o resto vira as demais coisas. Desejos mais profundos. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Isso é tão poderoso. Em terceiro lugar, você vence uma vida superficial, além de ter crenças mais profundas, desejos mais profundos, você vence a superficialidade, adquirindo hábitos consistentes. Esses desejos e essas crenças precisam sair para fora. A prova do que você crê e que você deseja é a vida que você leva. Você está comigo aqui? Hábitos. Você não vai permanecer no fundo sem hábitos. Aquele homem pôde pegar o óculos no fundo porque ele aprendeu a adquirir hábito de mergulhar. Hábitos. Então, o ser humano, ele tem um poder de se amoldar, de se acostumar. E ele, nesse sentido, é um animal litúrgico, o ser humano. Que sentido isso? Nós somos tudo regulado, o nosso intestino é um relógio. A nossa vida se adequa a rotinas. Deus nos criou assim. A nossa capacidade mental de aprendizado, quando está completamente enraizado no aprendizado, já nem gasta mais energia para fazer, igual aquele movimento de dirigir, de trocar de marcha. Vocês estão comigo, gente? Onde eu quero chegar com isso? Todo ser humano é um ser que tem hábitos. A questão é, são hábitos viciosos, destrutivos, ou são hábitos virtuosos, hábitos que honram a Deus? Toda verdadeira crença que se expressa num desejo profundo vai romper a fronteira dos hábitos na sua vida. Se verdadeiramente eu amo, a minha vida vai apontar para esse amor. Presta atenção nisso. Aquilo que eu digo amar nem sempre é o que de fato eu amo, mas aquilo no qual minha vida está inclinada, aquilo no qual minha vida está apontando, é o que de fato eu amo. O que eu amo? A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Todos nós estamos lutando com não viver uma vida apenas para satisfazer
a si mesmo. Uma vida mais profunda. Vencer a superficialidade é para quem, além de ter suas crenças alteradas, seus desejos amoldados, ele é alguém que está tendo a experiência de adquirir hábitos consistentes, hábitos piedosos, coisas que estão bem fundamentadas em crenças, em desejos. Quanto mais profundo formos, mais práticos seremos. Mais práticos seremos. Na semana passada, uns 4, 5 dias antes do culto da virada, o dia que eu comecei a meditar em tudo isso, já pensando no culto da virada nesse ano, uma hora Deus estava falando mais comigo ali, me deu sede, fui beber água e tinha muita louça na pia. E aí eu de verdade, irmãos, eu prefiro sempre estar com o ambiente organizado, em todos os lugares para poder fazer alguma coisa, mas isso não me impede naturalmente de poder ter meu devocional lá no meu escritório, a cozinha ali. Já tinha até combinado quem que ia lavar no outro dia e tal, tinha falado que ia ser a Duda. E aí, na hora o Espírito falou: André, lava essa louça enquanto você continua nesse devocional comigo. Uma coisa simples. Ei, esposa, né? Você quer que Deus fale todo dia com seu marido, né? Pastor, o marido nem devocional está fazendo, pastor. Se ele lavar a louça, está bom demais. Mas brincadeiras à parte, enquanto eu fazia isso, Deus começou a falar comigo. Quanto mais profundo nós estivermos nele, mais práticos, gentis, servos nós seremos. Ser profundo não significa ser ausente. Ser profundo em Deus não significa estar num lugar que ninguém te encontra. Cristo se aprofundava na comunhão com o Pai, mas logo ele saía pela manhã, curando, multiplicando, servindo, libertando. O Senhor quer nos chamar a uma profundidade que é prática, que se materializa em hábitos. Hábitos de elogiar, hábitos de servir, hábitos de ler a sua Bíblia, hábitos de orar. Deus quer nos levar como igreja. Os hábitos protegem a comunhão. Hábito vem de habitar, vem de casa. Hábito tem a ver com isso. Como você se relaciona com quem habita em você. Como você se relaciona com quem habita com você. O Deus habita em nós. As pessoas habitam conosco. Então os hábitos influenciam a nossa relação com quem habita dentro e a nossa relação com quem habita com. Os hábitos devem tocar Deus, sua vida interna, sua saúde, mas também os seus relacionamentos. Ver benignamente as pessoas é um hábito. Pensar bem das pessoas é um hábito. Quem tem o hábito de pensar mal, vai pensar mal sempre. Você tem um pensamento superficial, raso. Tem que vencer a superficialidade. O primeiro pensamento sempre é o superficial. Se você tem o hábito de julgar, de condenar as pessoas, você vai sempre ver assim as pessoas. E gente, hábito não se muda facilmente. Não é fácil para mim nem para você. Nós vamos adquirindo hábitos. Falar de pessoas é um mau hábito, falar mal de pessoas. Ei, aquilo que você come, a forma como você dorme. Eu estou fazendo tratamento lá para poder descobrir e melhorar a questão da minha voz, da garganta. E percebendo ali um refluxo que está ligado a maus hábitos alimentares. Comer rápido, comer enquanto toma. Então, preste atenção. Normalmente quem teve uma fase da vida igual a minha, eu fui mecânico 8 anos numa oficina. Então você tinha lá a hora do almoço, você entrava às 7, meio-dia tinha que comer. Meu amigo, você comia rápido para cochilar. Aquela marmita esquentada. E não era pequena, porque assim, a glória do peão é ter uma comida que é uma montanha. A glória do mecânico, do pedreiro, do peão é essa. Se o cara chega no meio do almoço com uma comidinha, o cara já é humilhado na empresa. E eu era magrelinho, mas comia, filho. Mas ele comia rápido e dormia. Interessante, né? E maus hábitos geram consequências, gente. Sejam quais forem. E bons hábitos geram frutos. Sempre. Então, sai dos cultos, sai dos GCs, sai dos aconselhamentos, pensando: Deus, o que essa crença e esse desejo profundo pedem de hábito para proteger essa comunhão? Qual a diferença de quem sonha daquele que só se ilude, fantasia? Como eu sei que você está sonhando com algo daqui a 10 anos? Se a sua visão daqui a 10 anos alterou o seu presente. O tanto que eu acredito naquele futuro, é o tanto que aquele futuro alterou o meu presente. Se eu me vejo como alguém nobre, próspero, daqui 5 anos, 10 anos, isso não altera o meu comportamento no presente, eu não estou indo para lá. A prova que eu estou indo para uma nobreza, para uma prosperidade, é como eu estou andando hoje. Eu aprendo a me comportar, a falar, a me vestir, a trabalhar com o meu dinheiro como alguém
nobre. Você não pode esperar o dinheiro para ser nobre. Você não espera o dinheiro para ser rico. É o contrário, primeiro a mentalidade, depois a prosperidade. É assim em qualquer área da sua vida. Como você vê o seu casamento no futuro? A prova de como você está construindo para o seu futuro. O seu futuro está na sua cara. O seu futuro está nos seus hábitos. Isso é muito sério, gente. Vocês estão comigo aqui? Dallas Willard diz o seguinte: a vida que você tem é o resultado dos hábitos que você adota. Então não tem para onde muito correr não, gente. O Senhor quer nos levar a abraçarmos hábitos virtuosos. Alguém pode dizer amém sobre isso? Os irmãos do louvor podem subir, por gentileza. Eu quero falar do último ponto. Você vai vencer a superficialidade, uma vida no raso, se você também possuir uma confiança inabalável. Irmãos, nunca teve tanta notícia ruim. Nós somos bombardeados, cara. Televisão, redes sociais, notícia, tudo, grupos de família. Nós somos bombardeados não só com notícias ruins, com situações difíceis. Irmãos, nós somos pastores, nós sabemos disso. Quase todo dia é gente na UTI, é gente precisando de oração, precisando de milagre. Uma igreja de mais de 1000 pessoas. No mesmo dia que eu estava fazendo o devocional, eu lavei a louça, falei, agora eu vou voltar aqui para a palavra com tudo. Tive que sair e fazer um velório. Foi no dia 30, amor, que a gente fez o velório. Dia 30, um dia antes do culto da virada. Você ali com pessoas chorando em volta de um caixão. Irmãos, presta atenção, vocês estão comigo aqui? Onde eu quero chegar? Se nós formos superficiais em nossas crenças, desejos e hábitos, nós teremos uma confiança fraca. Por quê? Nós estamos permitindo mentiras corroerem a nossa fé. Assim como as más conversações corrompem os bons costumes, a má notícia assimilada, aprofundada, ela vira uma crença. Ela vira uma crença. Nesse país não tem como prosperar. Nesse país não tem como empreender. Não tem como ser fiel nos dias de hoje com tanta pornografia. Não tem como criar os filhos no temor do Senhor. Não tem como criar os filhos sem tela. Não tem como fazer isso. Não, você vai crendo, porque crenças, desejos, hábitos, pode perceber, eles sempre alteram a sua fala, a sua confiança, o que você verbaliza. E lembra, quanto mais pressão, quanto mais profundo, mais pressão externa. Se eu não estou cheio, se eu não estou completo, se eu não estou inteiro, eu não dou conta. Onde eu quero chegar com você? O Senhor nos chama a uma confiança nova nesse ano. É aquela dependência invejável de Deus. Aquela pessoa que não se abala. Porque é isso que a Bíblia diz, que os que confiam no Senhor são como os montes que não mas permanecem para. Quantos querem ser inabaláveis? Diga amém. Irmãos, nós não podemos aqui te enganar. Nós não vamos controlar tudo o que vai acontecer nesse ano, mas nós podemos nos preparar para não perder a confiança, mesmo que tudo desmorone ao nosso redor. Nesse mundo caído, afetado pelo pecado, existem doenças, roubos, más notícias, e eu oro para que nós estejamos guardados de tudo isso. Alguém pode dizer amém? Deus sempre salva, mas nem sempre livra. Deus sempre salva, mas nem sempre cura. Essa é uma verdade. É verdade. Nesse mundo caído, a promessa dele é vida eterna, mas também a promessa dele é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A certeza da presença é a garantia da confiança. Como um filho confia no pai, na direção, na segurança, na provisão, as coisas mais basilares da vida, provisão, proteção. Nós esperamos de quem? Do nosso pai. E aí nós crescemos, talvez com pais que não refletem como Deus Pai é. Talvez nossos pais nos enganaram, mentiram. Algo torto aconteceu. Mas a palavra de Deus diz que se até os homens pecadores como eu e você sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o Deus Pai, o Pai Celestial. Ele dá
o Espírito ao que eles pedem, mas também coisas boas aos que lhe pedem. Cada evangelista fala de um jeito. Então, primeiro, Ele dá o mais importante de tudo, Ele dá o Espírito sobre nós. Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas também, Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Fique em pé onde você está, por favor. Tozer dizia o seguinte, é algo simples, mas incrível: Deus nunca falha em ser Deus. Diga assim: Deus nunca falha em ser Deus. Mas agora eu queria que você olhasse, fique de frente para quem está ao seu lado, olhe nos olhos e diga assim: Deus, preste atenção, Deus nunca falha, nunca falhou, nunca falhará em ser Deus. E Ele é Deus, Pai, que cuida de você. Alguém pode dizer amém sobre isso? Isso é tão poderoso. Você está disposto a confiar no caráter de Deus esse ano? Você está disposto a não temer o dia mau esse ano? Você está disposto a não temer as más notícias esse ano? Eu não sei como fazer com a economia do país, eu não sei como fazer na sua casa, eu não sei o que você pode fazer na sua vida de bom ou de certo, mas uma coisa eu sei: Deus não falha em ser Deus, e Ele te chama de filho. Eu não tenho medo de 2025, eu não tenho medo de águas mais profundas, eu quero ir mais fundo nele. Eu sei que quanto mais fundo eu vou, mais tentação vai ter, mais ataque vai ter, mas é por isso que eu vou me encher do Espírito Santo. Ei, 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 ei. Ah, esses cultos de quarta, esses cultos de domingo, mas é mais do que isso. A cada dia você fazer o seu devocional, a cada dia você aprender a ouvir conselhos bons. Não fique nesse lugar de mentiras diabólicas, não fique nesse lugar de medo, não fique nesse lugar desprezível de incredulidade. Eu oro agora para que toda incredulidade vá embora. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Enquanto nós vamos cantar um louvor, eu quero que você agora feche os seus olhos e você permita-se ser cheio do Espírito Santo para ir para lugares mais profundos, em nome de Jesus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e o milagre por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama Levante as suas mãos o mais alto que você pode agora nessa manhã. Você pode falar isso: enche-me, enche-me,
Enche-me. Você pode ser mais profundo nessa manhã. Enche-me. Vamos. Enche-me, Jesus. Enche-me, Deus. Enche-me. Eu não sei se você está percebendo. Tem uma atmosfera de milagres nessa manhã. Se você pode, seja mais profundo nessa manhã. Vamos imergir agora. Enche-me. Enche-me. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Ai, Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Eu queria que você me desse 1 minuto agora com seus olhos fechados agora. Feche seus olhos. Isso. Eu tenho certeza que você foi profundamente tocado através dessa palavra. E quantas crenças limitantes nós carregamos na nossa vida. Sabe, a nossa mente ela é formada por imagens. E muitas das vezes quando Deus se apresenta para você como Deus Pai, você lembra do pai que te abandonou. Você lembra do pai que te rejeitou. Você lembra do pai que não foi o pai que você gostaria que fosse. E Deus está se apresentando nessa manhã como Deus Pai para você. Qual é a imagem que você tem desse Deus? Será que você tem mais de um Deus que vai te abandonar a qualquer momento, talvez como foi o seu pai? Será que você tem mais de um Deus que não vai te abraçar, não vai te amar, não vai zelar para a sua vida, não vai te ajudar a construir a sua vida? Qual a imagem de Deus que você tem nessa manhã? Sabe o que eu sinto dizer para você nessa manhã? É que Deus vai quebrar todas as crenças limitantes que você tem para com Deus Pai, para que de fato você não seja apenas uma pessoa que está sentada nas cadeiras, apenas para vir aos domingos ou frequentar uma igreja, mas que você receba o amor do Pai nessa manhã, um amor tão profundo que vai mudar a sua história, vai mudar a sua família. Ei, você vai receber do amor do Pai nessa manhã. Tem um amor que vai inundar você agora. Tem um amor que vai invadir você agora. E muitas das vezes nós não temos coragem de se entregar para esse Pai, porque quando você lembra a última entrega que você fez, talvez não foi um pai que te amou, que te abraçou e cuidou de você. Mas sabe o que eu sinto nessa manhã? Que tem pessoas aqui que precisam se entregar a esse Pai. Se entregar. Crenças serão quebradas agora, para que você se entregue agora a esse Pai. Sabe o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Mas sabe para quê? Para quem é esse versículo? Para quem se entrega. Mas a todos quanto a receberam, deu o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que crerem nesse nome. Romanos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e crê com o coração, esse recebe a salvação. Talvez você nunca se entregou, porque até hoje tinha um limite na sua frente que impedia você de chegar até o Deus Pai. Mas hoje eu creio em nome de Jesus, esse muro está sendo quebrado e chegou a hora de você se entregar a esse Deus Pai. Se você deseja se entregar a esse Deus Pai, eu queria só que você levantasse a sua mão, onde você estiver. Só levante as suas mãos, isso. Só levante as suas mãos. De fato, pastor, eu preciso me entregar a esse Deus. Talvez eu nunca me entreguei a esse Deus. Levante as suas mãos, o mais alto que você puder. Deixa eu ver você, levante as suas mãos. Eu quero me entregar a esse Deus Pai. Eu quero me entregar a esse Deus Pai. Eu não quero sair dessa manhã com raiva de Deus, com medo de Deus. Não, eu quero me entregar a esse Deus Pai. Cadê você? Levante a sua mão, quero te ver. Isso. Será que os servos estão aqui para me ajudar? Todas essas pessoas que estão com a mão levantada, abraça essa pessoa. Você que está servindo aqui, junto conosco. Tem uma aqui, tem lá atrás, tem uma moça lá atrás, tem uma pessoa aqui.
Você consegue me ajudar? Vai até essa pessoa, abraça essa pessoa. Tem uma pessoa aqui no meio. Se você pode, meu irmão, levante a sua mão um pouquinho mais alto. Nós queremos te ver. Isso. Eu quero me entregar a esse Deus Pai. Esse é o Deus que não vai ser o Pai que vai me abandonar. Esse é o Deus que vai me levar para a eternidade. Esse é o Pai que vai me abraçar. Esse é o Pai que vai mudar a minha história. Você que está com a mão levantada, isso. Eu queria que você fizesse um ato de fé agora. Você saísse do seu lugar, viesse aqui até aqui na frente. Você pode conduzir essa pessoa até aqui à frente. Isso. Faça um ato de fé. Não é uma coisa natural, só sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Não, é um ato profético. Eu quero me entregar de fato ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Cadê você? Isso. Temos mais pessoas aqui que querem se entregar ao Deus Pai. Isso. Nós queremos celebrar essas pessoas. Não é uma coisa natural que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui ajudando, abrindo o caminho para que pessoas reconheçam quem é Deus. Ainda temos pessoas aqui. Não tenha medo de se entregar. É um Deus que vai mudar a sua história. É um Deus que vai mudar a sua casa. É um Deus que vai mudar a sua família. Se você está aqui conosco ainda e não levantou as suas mãos, levante as suas mãos. Deixa eu ver você. Deixa que nós possamos orar por você. Você está aqui ainda? Vou pedir para que a banda comece pelo refrão agora. E eu quero te dar um tempo para que o Espírito toque você. O Espírito Santo vai tocar no mais profundo do seu coração. Não é um convite apenas para você ser um membro da Dínamos, não. É um convite para você fazer parte do reino de Deus. Isso. Seja tocado pelo Espírito agora. Seja tocado pelo Senhor agora. Talvez você nunca fez essa oração de confissão. Talvez você acha que não precisa. Esse é seu dia, meu irmão. Enche-me, Deus. Nós queremos mais, Jesus. Nós queremos mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Jesus. Enche-me, vamos! Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Esse é o seu dia, meu irmão! Chegou a sua hora! Fazer a última chamada. Temos mais alguém nessa noite, nessa manhã, perdão, que queira se render ao Senhor? Antes de nós orarmos juntos, fica aqui na frente comigo. Deixa eu contar uma história para vocês. No ano passado, mais ou menos no meio do ano, mais ou menos agosto, eu contei isso para os pastores. Eu não tinha o costume de fazer o apelo na igreja. Esporadicamente eu fazia os apelos. E aí no mês de agosto, quando terminou o culto,
Uma senhora veio, uma senhora cadeirante. Ela veio até mim. Falou: pastor, eu queria receber uma oração. E aí eu falei: irmã, glória a Deus. Eu quero só que a senhora me fale o motivo pelo qual você quer uma oração. E aquela mulher falou assim: eu queria aceitar Jesus. Enquanto eu estava fazendo aquela oração para aquela mulher, Deus falou no meu coração: como as pessoas que estão entrando aqui vão me receber se você não dá oportunidade. E Deus falou comigo: por onde você passar, independente do que seja, pode ser uma festa da roça, faça um apelo. Tem pessoas que vão se render ao Senhor naquele lugar. Por isso, por onde eu passar, aonde me cederem um espaço, antes de tudo, eu quero dar oportunidade para você aceitar a Jesus. Porque uma vez que você encontra com Jesus, nunca mais a sua vida será a mesma. Por isso eu quero que você faça uma oração comigo aqui. E quando nós terminarmos essa oração, eu queria que a igreja celebrasse comigo aqui. Porque a Bíblia diz que aqueles que são feitos filhos, eles a partir de então fazem parte de uma grande família de Deus. Quem é a família de Deus aqui? Fala glória a Deus. Então quando um pecador se arrepende, quando aqueles estão se entregando ao Senhor e sendo feitos filhos de Deus, tem uma multidão de família adorando e celebrando a Jesus. Você está comigo nessa manhã? Então quando nós terminarmos essa oração, essas 3 pessoas agora, fazedores, partes dessa família, vão olhar para trás e você vai celebrar com júbilo o quão importante essa pessoa é para nós a partir desse momento, amém? Glória a Deus. Então confessa comigo, fala: Senhor Jesus. Vocês podem me ajudar nessa oração? Vamos juntos. Cutuca seu irmão e fala assim: ajuda o pastor. Eita glória. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Fala assim: escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele a partir de agora é o meu Senhor. Fala assim: eu entrego não só a minha vida, mas a minha casa, a minha família, e eu creio que a partir de hoje nunca mais a minha vida será a mesma, em nome de Jesus. Quando eu contar 3, só para a galera se animar aqui. Tem gente animada aí? Glória a Deus. Quando eu contar 3, você vai virar para lá e você vai ver o tamanho da família que Deus te deu, amém? Eu vou contar rápido. 1, 2, 2,5. Eu não estou vendo a animação. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Aleluia! Se você pode ter pelo menos 50 abraços essas pessoas que se renderam ao Senhor, sejam felizes e sejam feitos filhos de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Vamos celebrar. Shalom, amada igreja. Que glória, que prazer, que alegria
Que felicidade, que contentamento, que júbilo estar aqui esta manhã com você, na presença do Pai. Eu vou para a ceia do Senhor, amém? Depois de tanta coisa linda aqui, essa palavra tão poderosa, liberada pelo pastor André Galina, esse louvor tão precioso, e essa festa que salvou vidas aqui, o Espírito, eu quero recordar com você o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Eu imagino que todos aqui, ou a grande maioria, conhece esse texto, mas por favor ouça-o como se você nunca tivesse ouvido, e como foi pregado esta manhã com tanta graça e galhardia, aprofundemos a nossa crença acerca do tão indizível, inefável, profundo e glorioso valor que a ceia do Senhor, a Santa Ceia, tem para nós como igreja. Faz de conta, imagine, melhor dizendo, que eu sou o apóstolo Paulo e estou escrevendo agora e falando aos Coríntios 2000 anos atrás. 1 Coríntios 11, 23 na versão ARC, 23 a 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Portanto, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Se algum tem fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 34. Vou ser rápido, pastor Galina e Negs. Havia uma festa antes de tomarem a Santa Ceia, chamada Festa do Amor. E eles se ajuntavam para comer e beber. Os ricos se banqueteavam
na sua fartura, na sua abundância, até se embriagavam com vinho e não estavam nem aí para as necessidades dos pobres da igreja. Paulo então escreve esse texto e diz: olha, quando vocês se ajuntarem, não se ajuntem para se condenarem, ajuntem-se para se edificar. Não façam acepção, discriminação entre vocês, amem-se. E aí quando ele fala da ceia, ele diz: ela é um memorial, isto é, uma recordação, uma lembrança. Que memorial, que recordação, que lembrança é esta que a ceia traduz? Aprofundemos-nos, depois dessa mensagem poderosa, acerca do valor da ceia a partir de hoje. É uma recordação que nós devemos olhar para o Calvário e lembrar o que Cristo fez por nós. Lembra-se do dia que Jesus te encontrou? Você, como eu, era um pecador sem arrependimento, condenado ao fogo eterno do inferno. Estávamos com os pés atolados no lamaçal do pecado, no chorco do lado do lamaçal. Mas Ele, com grande misericórdia e graça, estendeu as suas mãos e nos arrebatou, nos arrancou do pecado e nos plantou na rocha que é Cristo. Escreveu o nosso nome no céu, como hoje Ele fez aqui com 3 pessoas. Ungiu os nossos lábios com a brasa viva do seu altar. Colocou o nosso nome no livro da vida. Colocou o seu Espírito dentro de nós e fez de nós uma nova criatura. De pecador condenado ao inferno, eu e você nos tornamos filhos amados por adoção, mediante o perfeito sacrifício de Cristo. Isso é a ceia. Encerro. Todas as vezes que eu tomo a ceia, eu olho para trás, para o meu passado, e me lembro de onde Ele me tirou. Ele me tirou desse lugar de culpa, de condenação, de miséria espiritual. Eu olho para o presente, quando eu tomo a ceia, e me recordo de quem eu sou nele. Eu sou filho amado. Quando eu tomo a ceia, eu não só olho para o passado, para o presente, mas eu olho também para o futuro. Eu tomo a ceia, dizendo em bom e alto tom do meu coração: Maranata, Maranata, Maranata. Ora, vem Senhor Jesus, porque a minha maior expectativa é me encontrar contigo e eternamente morar no céu. Vamos tomar ceia assim? Se você está impossibilitado disso por alguma razão, não faça. Mas se você pode, faz isso aqui, ó. Ajoelhe-se diante dele, porque ele vive. Pegue o pão. Pega o pão para ele. Esse pão não vai se tornar o corpo dele, mas é um símbolo. E em meio à nossa oração, um poder espiritual tremendo vai ser liberado. E quando você comer desse pão, a vida dele vai possuir você. O fogo dele vai te tomar. A glória dele vai te abraçar. O amor dele vai te transbordar. O rio do Espírito dele vai fluir de dentro de você, como rios de água viva. E se você tiver entrado aqui com uma doença, ao comer deste pão e beber deste cálice, eu declaro que essa doença vai ser arrancada de você para não mais voltar. Se você adentrou esse prédio esta manhã com a sua alma vazia, cheio de ansiedade, de medo, pavor, quem sabe mágoa, angústia, tristeza, amargura, rancor, ódio, vingança, quando você tomar essa ceia, o fogo da glória dele vai queimar todo o mal da sua alma, e a sua alma vai ser tomada pela paz de Cristo que excede a todo entendimento. Se você entrou aqui esta manhã preocupado com algum familiar, com uma necessidade financeira que está roubando a sua paz, qualquer que seja a sua necessidade,
Eu declaro que ao comer deste pão e beber deste cálice esta manhã, o poder do Espírito Santo de Deus vai ser liberado sobre você. O shalom de Deus vai te alcançar. Paz, prosperidade, plenitude e saúde vão te preencher. E você vai sair daqui leve como uma pena, porque o jugo de Jesus que é suave e o seu fardo que é leve vai tomar sua mente e as suas emoções. Vamos lá, erga o pão bem alto, por favor. Diga assim comigo: Jesus, eu consagro a Ti agora este elemento pão, como símbolo do Teu corpo. E ao comer, eu estou comendo pela fé da Tua carne, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu para me alimentar. Comamos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu. Aleluia, aleluia. Se você pode, do seu jeito, da sua maneira, quem sabe no silêncio com as suas lágrimas, preste a Ele agora toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Romanos 11:36. Porque Ele vive. Cante. Seja intenso. É ano da profundidade. Seja intenso na adoração, por favor. Porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado. Tome agora o cálice e diga assim: Pai eterno, Abba Pai, Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor não poupou o Teu próprio Filho da morte de cruz, pois era necessário que o sangue dele fosse derramado. Agora, Senhor, em profunda gratidão a Ti, eu consagro este elemento suco da vide no Teu altar, e ao beber, mais uma vez, eu me aproprio de tudo aquilo que a nova aliança, por meio do sangue de Cristo, me concede. Eu sou perdoado, justificado, amado, reconciliado com o Pai, filho por adoção, liberto de toda culpa e de toda condenação por causa do sangue de Cristo. Eu bebo, Senhor, em memória de Ti, dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Bebamos.